Aqueles que não me conhecem, me chamo Ciro Ferreira, faço parte dessa igreja há 4 anos. Quando chegamos em Marabá, eu e minha esposa somos líderes de célula de casais, acompanhamos mais 3 células também, cobertura em oração, em discipulado. Faço parte da liderança de homens, né? Você homem que está aqui, viu aqui as programações que temos essa semana. Faço o possível para estar conosco nesse tempo, vai ser um tempo muito precioso, né? Deus tem trazido o Mesa Redonda, que é um papo de homem, para a gente interagir, trazer direcionamento para a nossa vida, não somente espiritual, mas corporal. Nós temos como principal objetivo hoje os temas corpo, alma e espírito, onde nós temos abrangido vários temas relacionados a esses assuntos e tem sido uma satisfação, uma honra. Glória a Deus. Queridos, nós temos uma palavra hoje, ao qual Deus direcionou o nosso coração. Nós temos aqui, você viu aí a divulgação da oração matinal das 6 às 7 da manhã. E em uma dessas orações, Deus ele me trouxe uma palavra, ao qual nós vamos meditar sobre ela nessa tarde, chamada entrega completa. Amém? Glória a Deus. Se você não teve a experiência ainda de estar aqui às 6 da manhã, de segunda a sexta, convido você para estar conosco. Tem sido um tempo maravilhoso. De março para cá, Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu creio que não é somente com a minha vida, é com todos aqueles que estão vindo para esse tempo de oração, de dedicação da palavra. São as primeiras horas dos nossos dias, é a primícia ao Senhor que nós temos entregue a Ele, e tem sido coisas extraordinárias. Amém? E uma dessas palavras, queridos, Deus, eu vindo para cá, o Senhor colocou no meu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Salmos 37, glória a Deus, no versículo 5. Salmo 37, 5. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, querido: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a orar mais um pouco. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que traga ao nosso coração aquilo que nós precisamos receber dEle nessa tarde. Amém? Senhor, nós te damos graça por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido generoso com a nossa vida. O Senhor tem trazido versículos, direcionamentos, palavras, ao quais não é para amanhã, não foi para ontem, é para hoje. E nós queremos sim, Deus, que o Senhor venha se deixar revelar, tirar o véu, e faça, Pai, com que nós possamos te ver, te sentir, te ouvir nessa tarde. Senhor, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e nós queremos, Senhor, fazer a nossa parte do plano nessa tarde. Que o Senhor venha, Pai, nos dar condições necessárias para entender essa palavra, para compreender ela e poder vivê-la em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, você pode ter ouvido esse versículo já, ter visto ele, ter ministrado na vida de alguém. Você pode ter ele gravado na sua empresa, no seu quarto, na sua casa. Mas eu quero te convidar nessa tarde a meditar profundamente nele. O Senhor, quando Ele trouxe essa palavra ao meu coração, nessa madrugada, Ele trouxe um direcionamento para nós. E Ele me trouxe uma reflexão, porque quando eu começo a estudar essa palavra, querido, a tentar compreender ela, eu entendo que o salmista, ele dá um direcionamento para mim e para você, um direcionamento de sucesso. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em outras versões ele diz: o Senhor agirá, o Senhor fará sobressair, o Senhor te dará. Ele tem várias expressões de que o Senhor vai te entregar. Mas para mim ter esse êxito, para mim ter sucesso naquilo que eu já sei, ao qual o salmista tem me direcionado, eu preciso fazer as primeiras 2 partes desse versículo. Que a primeira é entregar ao Senhor, e a segunda é confiar nele. Provavelmente, querido, você já pode ter entregue o seu caminho a Ele, ao Senhor Jesus. Você pode ter se dedicado a Ele já. Senhor, eu tenho 10 anos caminhando com o Senhor. Eu já entreguei o meu caminho ao Senhor.
Mas eu quero te dizer, querido, que às vezes você pode estar refletindo sobre a sua própria vida e pensar que você tem uma caminhada de tantos anos com o Senhor, você tem confiado nele, mas você não tem visto ainda esse mais de Deus. Está faltando alguma coisa para mim viver o mais de Deus, viver as realizações ao qual o salmista traz para mim, que é sucesso. Vai dar certo, já deu, amém? E eu quero te instigar agora a entender um pouco mais sobre a nossa parte desse plano. A nossa parte desse plano, querido, ele diz que eu preciso ter uma entrega completa. Nós, quando pensamos em quantos anos temos de caminhada, nós podemos entender que cada ano nós fazemos aqui, num culto da virada, uma reflexão sobre o nosso ano, e entregamos de novo, o ano vindouro ao Senhor, dizendo que nós vamos fazer isso, nós vamos viver isso, nós vamos buscar isso ao Senhor, nós queremos realizar esses sonhos, esses planos, esses projetos. Mas às vezes, querido, chega no final do ano, você vai olhar e você não teve tanto sucesso quanto você planejou lá no dia 31, para o dia 1º de janeiro. E aí você pode se perguntar, irmão, o que está faltando? Eu entreguei meu caminho ao Senhor já, eu confio nele, mas o mais está faltando, o mais não tem vindo, e eu tenho muitas das vezes me frustrado. Queridos, eu quero trazer uma reflexão sobre você, que o mais pertence somente ao Senhor Jesus, somente a Ele. E Ele só vai fazer o mais quando eu e você fizermos o primeiro passo, que é entregar completamente, e o segundo, que é confiar nele. E eu quero trazer uma dinâmica para facilitar o seu entendimento nessa tarde, amém? Glória a Deus. Queridos, se eu entregar ao Senhor, eu preciso confiar até o fim a Ele, amém? Cadê o mistério? Eu quero trazer uma dinâmica para você entender o quanto que é importante Eu quero te dizer, querido, eu quero te motivar a entender um pouco desse entregar ao Senhor. Essa entrega ao Senhor, ela está pautada, a mim e a você, a entender primeiramente o primeiro passo. Esse primeiro passo, ele está relacionado ao livro de 1 Coríntios 6, 19, quando ele diz que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. 1 Coríntios 6, 19, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu quero trazer aqui um entendimento para você que nós somos essa jarra. Nós somos templo dele, ao qual dentro dele precisa de algo para que possa ser útil, para que possa ter uma utilidade. E a palavra de Deus diz que nós recebemos do Senhor Deus alma vivente. Então eu quero trazer ao seu entendimento que essa água, ela é a nossa alma vivente. Aqui estão as nossas emoções, aqui estão o nosso ego, aqui estão os nossos achismos, aqui estão nós, cada um de nós. Nós somos essa água dentro de um reservatório ao qual é eu e você. Aqui está a nossa alma. Mas se eu sou um templo ao qual o Espírito Santo ele precisa fazer parte dele, não é somente a minha alma vivente, mas eu preciso receber, eu preciso me entregar a Ele. E então eu entrego essa liberdade que eu tenho, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada dentro de mim. Amém? E eu quero trazer aqui o exemplo de que o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui nessa embalagem. E eu recebo Ele, eu entreguei o meu caminho a Ele. E Ele agora está dentro de mim. Ele faz parte da minha pessoa agora. Eu não tenho apenas somente uma alma vivente, mas agora eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, porque eu entreguei o meu caminho a Ele, inclusive há 10 anos atrás, há 14, eu não sei quantos anos.
Mas eu quero te dizer, querido, que muitas das vezes as coisas não acontecem, o mais de Deus não acontece na nossa vida, porque nós estamos dessa forma. Nós entregamos o caminho a Ele, mas nós não confiamos o suficiente, que é o segundo passo, que cabe a mim e a você, confiar plenamente ao Senhor, ao ponto de recebê-lo completo, porque eu não entreguei completamente. Eu entreguei uma metade de mim, uma parte de mim. E essa desconfiança de entregar ao Senhor completamente, faz com que nós possamos deixar de viver o mais de Deus, perder aquilo que Deus tem para mim e para você, querido. Porque a palavra diz que eu preciso confiar completamente. E se eu recebi Ele já na minha vida, por que não eu viver Ele da forma que tem que ser vivida? A minha busca, a minha entrega tem que ser completa a Ele. Mas, queridos, às vezes nós queremos viver assim. Tá bom demais, eu já tenho o Senhor dentro de mim, eu já recebi Ele, eu caminho com Ele, eu vou para o meu trabalho, na minha faculdade, no meu casamento, eu estou com Ele desse jeito e está ótimo. Mas eu quero te dizer que a resposta para você se questionar muitas das vezes, o porquê do mais do Senhor não tem acontecido na sua vida, é porque você está desse jeito. Você entregou o seu caminho a Ele, você recebeu Ele dentro de você, mas você não confiou o suficiente para deixar Ele fazer o efeito, a condução, para que você possa viver aquilo que Romanos 12:2 diz, que é viver aquilo que é bom, perfeito e agradável diante do Senhor. Irmão, eu tenho buscado todos os dias viver essa bondade, essa perfeição, essa vida agradável diante do Senhor, mas eu não tenho vivido. Isso é o mais de Deus, querido, eu quero te dizer. Mas você muitas das vezes pode não ter vivido, porque você pode estar assim. Eu estive muito tempo assim, querido, cheio de mim mesmo, cheio das minhas vontades, dos meus egos, mas eu tinha aceitado o Senhor já. Eu já vivia uma vida com o Senhor, mas eu não entendia porque as coisas não aconteciam como deveriam acontecer. É porque eu não tinha confiado o suficiente para eu poder viver aquilo que Ele tem para mim. E sabe o que é pior de tudo isso, querido? Sabe o que é pior de tudo isso? O pior de tudo isso não é somente você não viver o mais de Deus. O pior de tudo isso é você fazer isso aqui, ó. É você estar servindo pessoas, é você poder estar ministrando, você estar direcionando, você estar vivendo um direcionamento na vida de outras pessoas, ao quais você está cheio de você. E você acha que você já tem um determinado tempo de caminhada, você já aceitou o Senhor, você está vivendo com Ele, e agora você pode servir essas pessoas. Eu quero te dizer, querido, que você não somente está causando um problema, um prejuízo para você, de não viver o mais de Deus, como você agora está servindo pessoas da mesma forma que você está vivendo. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Não tem como viver o mais de Deus na vida do meu irmão, se eu não estou conseguindo viver na minha própria vida. Se eu não conseguir ver o mais de Deus na minha vida ainda, porque eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus questionamentos, porque eu preciso entregar só uma parte, a outra não. Eu tenho que fazer o meu melhor só de um pedaço do meu trabalho, no meu casamento, na sociedade, no meu ministério. Eu tenho que fazer só o que é suficiente. Eu quero te dizer, querido, que isso chama-se média, mediano, medíocre. Isso é muito forte, porque se você estiver vivendo dessa forma, querido, eu quero te dizer que você no final, você vai se frustrar, e você vai frustrar pessoas. Por isso eu quero te convidar a meditar profundamente nesse versículo, porque ele é o canal para que eu possa viver o mais de Deus, e as pessoas poderem viver o mais de Deus. Quando eu me converti, querido, logo eu queria empurrar Jesus abaixo, goela abaixo nas pessoas. Eu queria que ela aceitasse Jesus, eu queria levar ela para a igreja, eu queria fazer isso e aquilo com a força do meu braço, mas eu estava apenas cheio de mim mesmo. E a palavra de Deus diz que não é pela força do nosso braço, é o Espírito Santo, é o favor dele, é o mais dele que vai acontecer na minha vida, através da minha entrega e da minha confiança a Ele.
Mas eu quero te dizer, querido, que nessa tarde nós podemos mudar isso. Amém? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Nós podemos mudar isso. E nós podemos ser bem-sucedidos, como o salmista diz. E nós podemos ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas cabe a mim e a você. Mas eu quero agora mudar esse cenário, para você ver a importância disso. E nós vamos fazer com que o Senhor não esteja apenas pela metade dentro de mim, mas Ele esteja completo agora. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Nós precisamos fazer com que o real efeito de eu ter Jesus, Deus dentro de mim, ele precisa ter uma consequência. E que não seja de frustração, mas que seja de favor, que seja demais de Deus. Amém? Glória a Deus. Estou conseguindo abrir não, pessoal. Vou pedir apoio aqui. Pastor, você pode me ajudar aqui? Estou conseguindo abrir não. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Muitas das vezes eu e você não vai ter a força suficiente para que o Senhor esteja completo dentro de nós. Mas cabe a mim e a você buscar as pessoas certas. Cabe a mim e a você, querido, buscar as pessoas ao quais elas podem contribuir para que Deus possa ter o efeito certo, completo dentro de mim, não pela metade. Pela manhã eu pedi para o pastor Naldo vir aqui e abrir a embalagem para mim, porque ele é o meu discipulador, ele é o meu pastor, ele é a pessoa ao qual ele cuida de mim, ele me cobre em orações, em discipulado. Quando eu chego até essa pessoa, provavelmente ele vai ter ferramentas necessárias para poder abrir e liberar as áreas para que Deus possa agir na minha vida. Eu pedi para o meu pastor, porque ele é a cobertura acima do nosso pastor Naldo. Ele é a pessoa que nos direciona, nos lidera aqui nesse tempo. Eu e você, nós temos um privilégio de estar caminhando aqui, querido, que é de ser discipulado, é de ter pessoas ao quais podem contribuir para que o mais de Deus possa acontecer na minha vida e na sua vida. Quando eu começar a viver isso aqui, o verdadeiro Romanos 12, 2, que é viver aquilo que é bom, perfeito e agradável diante do Senhor, querido, eu vou não somente poder usufruir das bênçãos que Deus tem para mim, como também vou poder servir pessoas. Eu vou poder contribuir na vida de pessoas, mas com um propósito certo, com um propósito correto. Porque eu entreguei a minha vida a Ele, eu confiei, eu entreguei completamente a Ele, aquela área ao qual eu tenho só me limitado. Eu confiei a Ele, e o mais de Deus é que se cumpra o sucesso ao qual o salmista tem direcionado sobre mim e sobre você. Tem áreas na nossa vida, querido, tem áreas na nossa vida que nós queremos servir pessoas e ser servido, mas nós temos nos frustrado porque não tem acontecido nada. Você pode ter acordado 5 da manhã, dormir meia-noite, todos os dias, e você não vê os efeitos acontecerem dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Você pode ser a pessoa mais dedicada entre partes ao seu casamento, aos seus filhos, aos filhos, aos pais, mas você não vê a consequência disso. Você sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes nós estamos fazendo só pela metade. Nós não entregamos completamente aquela área. Nós começamos a nos limitar e começamos a nos frustrar, porque não vai acontecer o mais de Deus. O mais de Deus pertence a Ele, Ele é uma consequência na minha vida e na sua vida, querido.
Pela manhã eu falei sobre um jovem, ao qual nós saímos de um culto um dia aqui, ele estava me esperando lá fora. Ele é na escola, né? Eu vou te esperar lá fora. E ele estava me esperando lá fora, e quando eu saí, ele falou: ô irmão Ciro, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Rapaz, eu queria falar com o senhor. Eu falei: pode falar. Eu queria que o senhor me ajudasse no meu casamento. Eu falei: eita, meu irmão, glória a Deus. Mas procure o seu líder. Não sou eu que vou lhe ajudar no seu casamento. Procure o seu líder, que ele é a pessoa que vai contribuir para te ajudar no teu casamento. Ele falou: e é por isso que eu estou aqui. Porque foi o meu líder que falou que você contribuiu no casamento dele. E que você agora pode me ajudar a resolver as situações do meu. Eu falei: glória a Deus por isso, meu irmão. Então bora, vamos caminhar. É diferente, querido, de eu começar a querer dar pitaco, querer dar informações às pessoas sobre casamento, sobre várias áreas da minha vida, pela força do meu braço. Quando as pessoas recorrerem a você pedindo uma opinião, uma sugestão, é porque elas estão vendo que deu certo na sua vida e que você pode contribuir para a vida delas. Nós precisamos fazer com que as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus, aquilo que é bom, que pertence a Ele, que pode viver em mim, vai ser uma consequência expressar sobre a vida de outras pessoas. Mas eu preciso me entregar completamente, querido. Tem áreas da nossa vida que nós entregamos apenas uma parte e deixamos a outra guardada, porque ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Isso é muito forte, querido. Nós trabalhando nas empresas, quando eu chego, que eu vou falar com o empresário, a primeira coisa, na conversa inicial, eu falo: meu irmão, você vai ter que abrir a caixa preta, para que a gente possa te ajudar, analisar, poder contribuir, crescer com você. Mas eu preciso tocar na área ao qual você pode, em algum momento, não ter entregue a alguém. Vai ser necessário para você. E é necessário, querido, a gente entregar completamente para que a gente possa viver o extraordinário de Deus. Amém? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Porque o pior, querido, o pior de não entregar completamente é você ser mediano. Mas eu quero trazer uma reflexão de uma mulher que eu acho que faz sentido meditarmos sobre ela e o quanto que ela expressa Salmo 37:5. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis 3:16. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria de ler com você essa palavra que diz assim, queridos. 1 Reis, capítulo 3, versículos 16. Ele diz: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava na casa onde dei à luz, onde estava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, repete comigo, queridos, a tua serva, repete com força aí, a tua serva, glória a Deus, enquanto dormia a tua serva, quero só abrir um parênteses bem aqui, querido, tem alguma frase diferente de serva aí na sua Bíblia? Não? Glória a Deus. E disse assim: tirou-me o meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho,
eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este é o meu filho que vive, e teu filho é o morto. E a outra diz: não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu e nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai-a a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença de que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, essa palavra, ela fala de duas mulheres, aos quais Deus, ele poderia expressar que eram apenas duas mulheres, mas ele deu a história delas. Ele levou a saber todo Israel que as duas eram prostitutas. Elas moravam na mesma casa, enquanto uma dormia, a outra deitou sobre o filho e matou. Pegou o filho morto, trocou com aquela que estava com o filho vivo, e deu o seu parecer durante a noite. Pela manhã, a mãe, quando acordou, viu que o filho não era o seu, o que estava morto. E decidiu, e foi aonde eu perguntei e pedi para você expressar, a tua serva, querido. Ela decidiu ir até o rei e se apresentar diante do rei, quando ela diz: a tua serva, ela foi até o rei, explicou para o rei o que tinha acontecido. O rei ouviu ela, ouviu a outra parte e tomou uma decisão no seu coração: traz a espada e vamos dividir o menino. Vamos dar uma metade para uma metade para outra. E aquela mãe, querido, com aquele sentimento de mãe, e quem diz que qual é a mãe que mesmo não tendo o seu filho ao seu lado, quer o seu mal, quer o seu próprio mal? Não tem. A própria palavra respalda sobre isso. Ela diz: não, meu Senhor, não faz isso. Pega o menino e dá para ela. Em outras palavras, ela está dizendo: eu não vou viver com ele, mas ele vai estar vivo, e que ele possa viver com ela. Não faça isso, meu Senhor. Mas a outra mulher, querido, ela queria apenas uma parte, ela queria uma metade, ela queria que o mal que aconteceu com ela, poderia ter acontecido com a vida daquela outra mulher. Eu quero te dizer, querido, que muitas das vezes, na sua caminhada, pode ter pessoas que não tiveram sucesso nenhum em determinadas áreas, e elas vão estar fazendo por onde você também não tenha. Elas podem estar tentando frustrar os teus planos e os teus sonhos. Você sabe por quê? Porque elas não têm a quem servir. Elas não servem de todo o coração. Essa mulher, querido, eu entendo que quando ela se apresentou diante daquele rei, ela já estava buscando uma nova história, uma nova vida. E entre ela era ser mãe e largar a sua vida de prostituição. Ela diz: Senhor, eu sou tua serva. Ouve o clamor da tua serva. Eu quero te dizer, querido, que apenas uma pessoa, ela pode resolver a minha causa e a sua causa. Ela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso rei, ao qual nós servimos. E eu creio que se você não serve ainda, querido, mas você pode ter tido ou tem uma admiração por Jesus e por tudo que Ele fez, e eu quero te dizer que Ele pode fazer na tua vida. Ele pode ser a pessoa ao qual pode te fazer o mais acontecer. Mas você precisa ter uma entrega completa.
Aquela mulher, ela não se satisfez em ficar com uma banda do seu filho morta. Ela falou: Senhor, eu te entrego completamente a Ele. E aí, querido, é quando se cumpre o Salmos 37:5, porque ela entregou ao Senhor completo, ela confiou nele. E o que foi que aconteceu? Qual foi o mais de Deus na vida dela? O rei fala: pega o menino e dá para a primeira mãe, ao qual não quer ver o seu filho morto. O mais de Deus, querido, é Ele quem faz, e só Ele pode fazer. Nós só precisamos fazer a nossa parte do plano. Às vezes nós queremos fazer o mais de Deus, nós queremos fazer a parte de Deus, e é onde a causa uma frustração ou uma decepção, porque nós não entregamos a Ele, nós não confiamos, mas nós queremos enquadrar Jesus, nós queremos enquadrar o Senhor. Por que não aconteceu? Eu estou aqui em todas as orações da manhã, 6 da manhã, na quarta-feira, no sábado, no domingo, não está acontecendo nada. Eu tenho tanto tempo, Senhor. Nós queremos enquadrar Deus, porque não está acontecendo algo naquela área que nós precisamos que aconteça. Eu quero te dizer, querido, que falta só você entregar completamente aquela área ao Senhor Jesus, confiar nele, para que o mais possa acontecer na sua vida. Amém? Nós precisamos viver esse mais, querido. Não se satisfaça com a metade, com a mediocridade, com a mediana. Não se satisfaça com isso, querido. Deus tem muito mais para mim e para você. Você sabe por que eu te digo isso? Que é perigoso eu ficar satisfeito com aquilo que é mediano, com a metade, com a banda, com um pedaço. Não, eu vou viver a vida para Deus agora, mas eu vou viver uma parte hoje, amanhã eu vou viver a vida que eu tinha. Não, hoje eu vivo uma metade, amanhã eu vivo a outra. Não, eu vou viver completamente com o Senhor, mas aqui ninguém toca, nessa parte aqui ninguém mexe. Eu quero te dizer, querido, que você vai ter frustrações, decepções, e muitas das vezes você não vai saber o porquê. Você vai questionar pessoas, você vai questionar Deus. Eu quero te dizer que você precisa entregar completamente a área a qual você precisa ter sucesso, e Deus é Ele quem vai fazer, o mais vai vir dEle. A minha preocupação, querido, em não ficar com a metade, você sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus. Ela traz um direcionamento de cuidado agora para mim e para você. Apocalipse 3, 15, 16. A palavra de Deus diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus. Isso é a metade. Isso é ser morno, querido. Não é quente nem é frio, é a metade. É mais ou menos. E aí, meu irmão, como é que tá? Tá mais ou menos. Eu estou mais, mas tem um pouco de menos ainda. O perigoso, querido, de perder aquilo que você tem, que você acha que conquistou, que é a metade, é você ser vomitado. É você perder aquilo que você acha que você já conquistou até aqui. É uma parte da sua conquista. É ela ser expulsa de você, porque você não entregou completamente. E é interessante, querido, que Apocalipse ele reforça um sentimento de que se eu for frio, mas eu não conheço o Senhor, e se eu for quente, e eu estou dedicado 100% ao Senhor, Ele está direcionando: toma essa atitude, porque se tu és frio, tu tem a possibilidade de se esquentar, a partir do momento que o fogo de Deus te alcançar. Mas a pessoa morna, querida, você nunca vai saber em que nível que ela está, em que estágio ela está, em que situação ela pode contribuir para o mal acontecer na vida de outra pessoa. Nós precisamos ser quente, suficiente, para viver o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus.
A palavra de Deus diz, querido, Gênesis 22, de 1 a 14. Ele conta a história de um homem chamado Abraão e conta a história de um menino chamado Isaque. A história desse pai e filho, ela é interessante porque Deus se deixa revelar a Abraão e pede Isaque. Ele pede que Abraão entregue Isaque a ele. Você já pensou isso, querido? Deus aparecendo para você e pedindo que você entregue o seu filho. A palavra de Deus diz que Abraão tomou o menino, e ele diz em todas as palavras, até chegar ao verso 5, que Isaque é seu filho. Toma o menino, seu filho, e ele prepara os carros, prepara os seus servos, e ele segue um direcionamento de Deus para que ele pudesse entregar Isaque, sacrificar Isaque diante de Deus, até o Monte Moriá. A palavra de Deus diz que Abraão vai com seus servos, seus cavalos, mas chega um determinado tempo, um momento, ao qual ele para e ele diz para os seus servos ficarem lá, porque agora cabe a ele e o menino. Verso 5, ele diz o menino, querido, o rapaz, em outras versões. Ele pega o rapaz e ele sobe para diante do Monte Moriá para fazer a entrega completa daquele pedido que Deus fez para ele. O interessante disso, querido, é que Isaque, o menino já tomado de conhecimento, ele diz: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos as ferramentas, nós temos o fogo, nós temos tudo para que nós possamos entregar o sacrifício ao Senhor. Mas cadê o animal? Cadê o animal? O verso 5, querido, eu entendo que naquele verso, Abraão expressa a sua entrega completa. Ele pode ter entregue ao levantar pela madrugada, como diz a palavra, ele estava entregando a sua metade, porque ele pegou o seu filho, ainda era o seu filho, o seu menino. Mas quando ele diz que o rapaz, a partir desse verso, ele entregou completamente já no seu coração, aquilo que Deus tinha pedido para ele. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, querido. Se é para você abrir mão da sua vida, se é para você abrir mão de uma área ao qual você está entregando somente a metade para Deus, se é para você abrir mão de um casamento medíocre, mediano que você está vivendo, e você entregar completo o casamento a Ele, para você viver o mais dele, se é na área profissional, você está tendo frustrações que você nunca teve, mas está tendo agora, ou sempre teve, se é para você entregar a Ele, eu não sei, querido, mas eu quero te dizer que no teu coração, ela tem que deixar de ser emocional e ser razão, ela ter um efeito ao qual Deus tem te pedido essa área, para que você possa viver esse mais de Deus, viver o melhor dele. Agora na hora do almoço, eu saí daqui, eu estava vendo as Olimpíadas, eu não sei se você chegou a ver, mas teve uma luta de uma brasileira, chamada Larissa Pimenta, no judô, em que ela começou a lutar, e ela pegou 2 faltas logo, se ela pegar mais uma, já era para ela, e ela continuou insistindo, e passou para o minuto de ouro, quem fizesse o primeiro ponto venceria, e ela continuou tentando, e a moça italiana, ao qual lutava com ela, estava super bem, a estima da moça era fora da curva, mas não conseguiu pontuar, e a brasileira pegou 2 faltas, e mais uma ela ia ser eliminada. Querido, tudo mudou. A italiana pegou 3 faltas, e por ela pegar as 3 faltas, por falta de combatividade, ela perdeu a medalha de bronze para a brasileira, chamada Larissa. E a mocinha se ajoelhou e começou a chorar lá no tatame. E a italiana veio, abraçou ela, e sorria como se ela tivesse vencido a medalha. E ela começou a falar para aquela moça lá, e eu fiquei pensando, falei, rapaz, fair play ali diferenciado.
E ela começou a falar, passou um tempo muito grande falando para ela, no ouvido dela. Depois ela levantou e se abraçaram. E quando ela saiu de lá, ela falou com a sua treinadora e foi até o repórter, chorando. E o repórter perguntou: o que a italiana falou para você e o que a sua treinadora falou? E ela falou assim: a italiana, ao qual estava lutando com ela apresentou Jesus para ela. Ela apresentou Jesus para ela. E ela estava dizendo naquele momento que era para ela levantar e dar a glória a Ele. Dar a glória a Deus. Querido, isso é fantástico. Eu fiquei impressionado porque ela fez o seu melhor. Ela entregou o quê? Ela entregou Jesus na vida daquela pessoa onde ela estava. O Senhor tem nos levado a determinados lugares, querido, que vai depender de mim e de você fazer uma entrega completa dEle, falar dEle, porque a consequência vem dEle. Essa moça estava comemorando com ela como se ela ganhasse aquela medalha, junto com ela. Ela falou: dá a honra e a glória ao Senhor Jesus, porque foi Ele. E ela tinha apresentado Deus para aquela moça. E os comentaristas ficaram sem palavras, querido. Você sabe por quê? Porque isso não é normal. Isso é fora da curva. Deus, Ele vai constranger pessoas pelo resultado que você vai causar na vida delas, na vida de outras pessoas, porque vai ser uma consequência da sua, de nunca desistir, de sempre entregar aquilo que Deus tem colocado diante de você. Seja no seu local de trabalho, seja no seu ministério, faça o seu melhor como se fosse para Deus, querido. A consequência vem dele. Abraão pegou o menino, levou, e o menino questionando ele: pai, cadê o animal? É Deus quem provê, querido. A palavra diz que quando Abraão preparou todo aquele ambiente, colocou o menino para imolar ele, para sacrificar a vida dele, a palavra de Deus diz que o próprio Deus se deixou revelar a ele e disse para ele não fazer isso com o menino. E quando ele olha para trás, tem um cabrito, um carneiro amarrado para que pudesse ser sacrificado. Eita glória! Quando eu entrego completamente ao Senhor e confio nele, querido, o extraordinário, é dele que vem, é ele quem vai fazer. Tire a força do seu braço, muitas das vezes achando que é você quem faz. É ele quem vai fazer, é ele quem vai resolver aquela necessidade que você tem. Eu lembro que eu estava no encontro com Deus, querido, e eu estava na lona lá, porque primeiro que eu achava que o homem não chorava, né? E quando eu cheguei lá, eu peguei logo uma ripada que eu já fui para a lona. Apenas uma frase: Deus está nesse lugar. Aquilo me detonou por dentro. E eu não conseguia parar de chorar. E quando eu estava no chão lá, eu entendi. E eu falei para o Senhor: Senhor, a partir de hoje, a minha vida é tua. Eu quero te entregar completamente ao Senhor. E eu comecei a viver uma entrega completa, querido. Porque muitas das vezes nós queremos viver. Quando o Senhor me alcançou, eu estava no auge da loucura, vivendo loucuras e loucuras. Mas eu sempre buscava a Deus. Eu passava a madrugada, amanhecido, mas 8 horas da manhã eu estava na porta do pastor pedindo para ele orar por mim. Você sabe por quê, querido? Porque eu queria entregar apenas uma parte, apenas uma metade. E ele falava assim: meu filho, o senhor quer aceitar Jesus hoje? Não, eu já aceitei. O Senhor já está no meu coração. Vivi uma vida de metade, mediana. Mas quando eu estive no encontro, que eu reconheci quem Deus era na minha vida, eu falei: Senhor, agora eu te entrego completamente. Querido, e tudo que nós temos e fazemos, ele tem que expressar a obra de Deus, o caráter de Cristo. Seja o meu carro, seja a minha casa, seja a minha fazenda, seja os meus negócios, em minha empresa, ela tem que expressar o caráter de Cristo. Só que às vezes nós não queremos, é só nosso. Como é que eu vou ofertar para Deus, né? Para Deus
dar uma carona para o irmão, ou fazer isso ou aquilo. O pastor Ciro, você pode ministrar domingo? Amém, pastor. Segunda, 6 da manhã é oração da Carral. Amém, pastor. Terça-feira, culto de homens. Amém, pastor. Quarta-feira nós temos o quê? O culto de milagres. Glória a Deus. Quinta, célula. Amém. Sexta, unção dos homens. Amém. Sábado nós temos encontro com Deus para homens. Amém. Bora fazer. Bora trabalhar. Você sabe por quê, querido? Porque Deus só quer que eu e você vá. Quem vai fazer é Ele. Mas eu preciso fazer o meu melhor. Não, vou lá para ver o que é que vai dar. Pode ir que vai dar BO. Mas faça o seu melhor na condição que você tem. Entregue o seu melhor para Deus, é Ele quem vai fazer. Muitas das vezes nós acompanhando homens, vamos fazer 14 anos caminhando com o Senhor, e sempre cuidando de homens, de liderança de homens. Nós vemos homens arrebentados, querido, trabalhando de 5 da manhã à meia-noite, e você olha e faz uma pergunta que nem eu fiz recentemente, agora essa semana, para uma pessoa de 40 anos, um rapaz, um jovem, porque eu tenho 40, né, tem que... Eu perguntei para ele, o que você fez, o que você conquistou? Você tem quantos anos de mercado? Eu tenho 22 anos de mercado. O que você tem conquistado? O que você vê que você conseguiu conquistar com o seu trabalho, com tanta dedicação, com tantas coisas? Querido, eu tive que ir para outra pergunta, porque ele não conseguiu me responder. Eu não sei se ele não conquistou nada até ali, ou se essa pergunta foi um start para que ele pudesse conquistar algo diante do Senhor. Muitas das vezes nós temos visto homens frustrados, querido, porque trabalham muito e não conseguem conquistar nada. Você sabe por quê? Porque estão entregando a metade, e acham que estão entregando tudo. Você vai falar sobre a área espiritual financeira da pessoa. Quando você fala sobre dízimo, é uma área que nós não podemos tocar, e nós respeitamos. Mas quando nós damos exemplo do que Deus tem feito através, quando você é fiel aos seus dízimos, a sua oferta, são coisas extraordinárias. É as bênçãos perseguir te alcançar, Deuteronômio 28 diz isso. Porque você está sendo fiel. Quando você vê um casamento que você pergunta para um homem, como é que está? Não, eu estou fazendo isso, a metade. Como é que vai ter o mais de Deus no casamento se está dedicando a metade? Como é que vai ter o mais de Deus na vida profissional, nos estudos, se está fazendo pela metade? Está esperando o mais de Deus, sem fazer a sua entrega completa, ou sem confiar verdadeiramente nele. Eu quero te dizer, querido, que se Deus trouxe esse direcionamento para mim e para você, eu tenho sido muito abençoado nesses dias meditando nessa palavra, porque eu tenho buscado entregar ainda mais, mesmo não querendo, querido, mesmo não gostando, eu tenho que entregar, para que eu possa viver o resultado que Ele tem para mim. Glória a Deus. João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus. Deus entregou tudo, querido. Completamente tudo, o único, o unigênito, Ele entregou para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, para que eu e você não perecesse, não tivéssemos a morte eterna, mas a vida eterna, para que eu e você possa viver uma vida de abundância, uma vida eterna diante do Pai. O próprio Jesus, quando chegou na cruz, na sua entrega, Ele mesmo faz a sua autorreflexão e diz: Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, que se cumpra, porque eu mesmo queria que esse cálice passasse de mim. Vai haver dor, querido, vai haver luta, entrega, mas precisa haver sacrifício, para que você possa viver esse mais de Deus, o agir de Deus, o sobressair de Deus, como diz várias versões,
você precisa entregar completamente a Ele. Amém? Glória a Deus. Jesus se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A vida, querida, é você poder usufruir de tudo aqui nessa terra, do melhor de Deus. E a vida em abundância é você poder usufruir da eternidade. Busque entregar completamente a área ao qual você tem preservado e não tem vivido aquilo que Deus tem para você. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Amém? É importante, querido, nós fazermos uma autoanálise sobre essa frente. É todos os dias. Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar por você, mas antes de orar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Do ponto ao qual você chegou aqui, para trás, o que você deixou de viver de Deus ainda, o que você deixou de tocar, de pegar, de Deus, por falta de uma entrega completa. Vou soltar os instrumentos. Faça uma análise aí, querido. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos louvar. Mas eu quero que você faça essa reflexão do quanto que você deixou de viver as maravilhas de Deus em determinadas áreas que você não entregou completamente a Deus. Aleluias. Aleluias. Entregar totalmente. Os olhos do meu coração, eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha esperança. Aleluias.